Se o banco quebrar, você perde tudo. Existe uma pergunta que quase ninguém faz até o dia em que o medo aparece na tela do celular. Você acorda, abre as notícias, vê uma manchete alarmante, escuta alguém dizendo que um banco está em dificuldades. E então um pensamento atravessa sua mente como um choque silencioso. E se o meu dinheiro estiver lá, eu perco tudo? Essa pergunta não é exagerada. Ela toca numa insegurança profunda que quase todo mundo sente, mas raramente admite. Porque nós fomos ensinados a confiar. Confiar que o banco é seguro. Confiar que o aplicativo funciona. Confiar que o saldo que aparece na tela é real. Mas e se, por algum motivo, essa confiança for abalada? Hoje eu quero que você respire fundo e fique comigo até o final, porque a resposta é mais complexa do que parece e pode salvar sua tranquilidade financeira no futuro. E antes de qualquer coisa, já comenta aqui embaixo. Você sabe exatamente o que aconteceria com o seu dinheiro se o banco onde você guarda sua reserva fechasse amanhã? Se você não sabe, esse vídeo é para você. Primeiro, vamos entender uma coisa importante: banco não é cofre. Essa frase pode parecer simples, mas muda tudo. Muita gente imagina que o banco guarda o seu dinheiro parado, como se fosse uma caixa forte gigante. Mas não é assim que funciona. Quando você deposita dinheiro em um banco, ele usa esse dinheiro para emprestar a outras pessoas, financiar empresas, movimentar a economia. O banco vive disso. Ele pega o dinheiro que você deixa lá e faz ele circular. É por isso que ele paga juros em alguns produtos e cobra juros em outros. Ele intermedia o dinheiro. Então, se o banco usa o dinheiro, como ele garante que pode devolver quando você quiser sacar? A resposta está na estrutura financeira, nas reservas obrigatórias e, principalmente, nos mecanismos de proteção do sistema financeiro. Aqui no Brasil, por exemplo, existe o Fundo Garantidor de Créditos, conhecido como FGC. Esse fundo serve justamente para proteger o dinheiro dos correntistas em caso de quebra de uma instituição financeira. Mas atenção, essa proteção tem limites. E aqui começa a parte que pouca gente entende. O FGC garante até determinado valor por CPF e por instituição financeira. Isso significa que se você tem valores dentro desse limite, em produtos cobertos, você não perde tudo automaticamente. Existe um processo de restituição. O dinheiro não desaparece no ar. Ele entra num procedimento de liquidação, onde o Banco Central intervém, organiza a situação e ativa a garantia para os clientes. Mas agora eu te faço uma pergunta importante. Você sabe exatamente quanto tem em cada instituição? Você já parou para pensar se está acima ou abaixo desse limite? Porque muitas pessoas deixam valores concentrados em apenas um banco, acreditando que isso nunca vai acontecer. E é exatamente esse tipo de pensamento automático que cria vulnerabilidade. Vamos ser honestos, o sistema financeiro é robusto. Bancos grandes passam por regulações, exigências de capital, auditorias. Não é comum que um banco sólido simplesmente desapareça do dia para a noite. Porém, instituições menores podem enfrentar dificuldades. E quando isso acontece, o medo se espalha rápido. O problema não é só a quebra em si, é o pânico coletivo. Pessoas correndo para sacar dinheiro ao mesmo tempo podem piorar uma situação que poderia ser administrável. Agora pense comigo, o que realmente te deixa mais inseguro? A possibilidade remota de um banco quebrar? Ou a falta de conhecimento sobre como o sistema funciona? Muitas vezes, o medo não vem do risco real, vem da ignorância sobre o processo. E é isso que vamos desmontar aqui. Se um banco quebra, ele entra em regime de intervenção ou liquidação. O Banco Central assume o controle para organizar os ativos e passivos. Clientes deixam de movimentar a conta temporariamente. Depois disso, começa o processo de devolução dos valores garantidos. Esse processo pode levar alguns dias ou semanas, dependendo da complexidade.
Mas não é algo instantâneo nem caótico como em filmes. Agora vamos falar sobre o que não é coberto. Nem todo produto financeiro está dentro da proteção. Ações, fundos de investimento, títulos privados fora do escopo da garantia podem não ter essa cobertura direta. Isso não significa que você perde automaticamente. Significa que a proteção funciona de maneira diferente, pois esses ativos geralmente estão separados do patrimônio do banco. Aqui entra outro ponto essencial: diversificação. Você já ouviu essa palavra centenas de vezes. Mas será que aplica de verdade? Diversificar não é só investir em várias coisas. É distribuir riscos, ter dinheiro em mais de uma instituição, ter diferentes tipos de produtos, não concentrar tudo em um único lugar. Isso reduz drasticamente qualquer impacto de uma eventual quebra. E existe algo ainda mais profundo nisso tudo: a percepção de segurança. Muitas pessoas acreditam que dinheiro parado na conta corrente é mais seguro do que investido. Isso nem sempre é verdade. Dinheiro parado pode perder poder de compra com o tempo por causa da inflação. Segurança não é apenas não perder nominalmente, é preservar valor real. Agora eu quero trazer você para uma reflexão mais emocional. Por que essa pergunta, se o banco quebrar, eu perco tudo, gera tanta ansiedade? Porque dinheiro representa mais do que números. Ele representa esforço, tempo de vida, sonhos, planos futuros. Quando pensamos em perder dinheiro, não pensamos apenas na quantia, pensamos no que ele significa. Mas conhecimento gera poder. Quando você entende como o sistema funciona, você deixa de reagir pelo medo e começa a agir com estratégia. Estratégia significa planejar antes da crise, não durante. Você já organizou sua reserva de emergência em mais de uma instituição? Já verificou se seus investimentos estão em seu CPF e não no patrimônio do banco? Já leu sobre como funciona a cobertura dos seus produtos? Se a resposta for não, isso não é motivo para pânico, é motivo para ação. Existe uma diferença enorme entre risco real e risco percebido. O risco real de perder tudo é muito menor do que parece, principalmente se você estiver dentro dos limites de garantia e tiver organização. O risco percebido alimentado por manchetes sensacionalistas pode ser gigante. E é aí que muita gente toma decisões ruins, como sacar tudo e deixar dinheiro parado em casa. Aliás, guardar dinheiro físico em casa é muito mais arriscado do que deixar em uma instituição regulada. Risco de roubo, incêndio, perda. Segurança não é emoção, é probabilidade e estrutura. Mas vamos aprofundar ainda mais. Bancos trabalham com alavancagem controlada. Eles são obrigados a manter determinados índices de capital. Existe fiscalização constante. O sistema financeiro é interligado, mas também protegido por camadas. Não é um castelo de cartas frágil como algumas teorias sugerem. Isso significa que você pode relaxar totalmente? Não significa que você deve ser consciente, saber onde está seu dinheiro, entender que há proteção até certo ponto e, principalmente, não colocar todo o patrimônio em uma única cesta. Agora eu quero que você imagine 2 cenários. No primeiro, uma pessoa concentra tudo em um único banco, nunca verificou cobertura, nunca estudou diversificação. No segundo, outra pessoa distribuiu recursos, conhece os limites de garantia, tem reserva em instituição diferente do banco principal. Se algo acontecer, quem dorme melhor? Educação financeira não é só aprender a investir para ganhar mais. É aprender a proteger o que você já conquistou. E aqui vai algo importante: crises financeiras fazem parte da história. Já aconteceram antes e provavelmente acontecerão novamente em diferentes formatos. Mas cada crise trouxe também aprendizados e melhorias na regulação, o sistema evolui. Você não controla o mercado, não controla decisões macroeconômicas.
mas controla como organiza seu patrimônio. E isso muda completamente o jogo. Se você está gostando dessa clareza, já deixa seu like agora, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas que vivem com medo sem necessidade. E se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, porque conhecimento repetido cria segurança real. Voltando ao ponto central, você perde tudo se o banco quebrar. Na maioria dos casos, não. Mas pode enfrentar atraso no acesso ao dinheiro. Pode ter dor de cabeça se estiver acima dos limites de garantia e concentrado demais. Pode sentir ansiedade se não entender o processo. Por isso, o verdadeiro risco não está apenas na quebra do banco. Está na falta de planejamento. Agora eu quero te provocar. Se amanhã uma notícia aparecesse dizendo que sua instituição financeira entrou em intervenção, você saberia exatamente o que fazer ou entraria em pânico? Saberia verificar a cobertura, acompanhar os comunicados oficiais, esperar o prazo de restituição? Ou sairia correndo para tomar decisões impulsivas? Esse é o divisor de águas entre quem age com estratégia e quem reage com medo. O dinheiro é importante, mas a tranquilidade é ainda mais. E tranquilidade vem de preparo. Então eu deixo aqui 3 ações práticas para você fazer hoje mesmo. Primeiro, verificar quanto tem em cada instituição e comparar com os limites de garantia aplicáveis. Segundo, diversificar pelo menos parte da sua reserva em outra instituição sólida. Terceiro, estudar os produtos que você possui para entender como funcionam em caso de liquidação. Essas 3 atitudes já reduzem drasticamente o risco de você ser pego desprevenido. E agora me conta nos comentários, você já pensou nisso antes ou essa conversa abriu sua mente? Quero saber sua experiência. Sua dúvida pode virar o próximo vídeo. Lembre-se, medo sem informação paralisa. Informação com estratégia fortalece. Se o banco quebrar, você não perde tudo automaticamente. Mas se você ignorar planejamento, pode perder tranquilidade. E tranquilidade é um ativo invisível que vale mais do que parece. Compartilhe esse vídeo com alguém que vive dizendo que vai sacar tudo e guardar em casa. E se inscreva, porque aqui a gente não alimenta pânico, a gente constrói consciência. Seu dinheiro merece organização. E você merece dormir tranquilo.